Você já esteve naqueles momentos onde as suas atitudes expressam que você está longe de Deus? Se sim, não se preocupe. A Bíblia nos traz vários exemplos sobre mulheres que assim estavam, mas que Jesus as resgatou. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos dar início a uma série, então fique atenta aos próximos vídeos que serão publicados, porque em cada vídeo, em cada publicação, há uma parte que tem o contexto de continuação da publicação anterior. E vamos refletir numa mulher. Ela não tem um nome descrito na Bíblia, mas é uma mulher chamada a Mulher de Samaria. Uma mulher que teve um encontro com Jesus. Uma mulher que estava em atitudes que afastavam dos padrões que Deus tem nos ensinado. Mas para esta mulher não tinha nada perdido, porque Deus amava aquela mulher e Deus me ama e ama você. Então, nesses próximos dias, vamos ficar com este tema. Eu quero saciar a minha sede. Sede de quê? Sede de Deus, sede da vida que Jesus quer nos proporcionar. Essa mulher de Samaria, descrita no capítulo 4 do livro de João, no Novo Testamento, nos ensina alguns momentos e comportamentos e decisões que precisamos ter quando desejamos saciar esta sede, ou seja, desejamos dar uma guinada de transformação em algumas atitudes da nossa vida. Quando nós começamos a entender que algo precisa mudar. E mudar aonde? No nosso ser, no nosso comportamento. Não importando com as circunstâncias à nossa volta, mas aquilo que tem vindo ao teu pensamento, que está te incomodando, que você pensa, eu preciso mudar. Quando eu termino de fazer algo, este algo me faz ter vergonha, me incomoda, me deixa triste. O que eu penso que me deixaria alegre, depois me deixa triste. Algo que tem feito com que você desanime, algo que tem feito você refletir. Então, Deus, Ele quer te ensinar. Deus quer que você passe por essa transformação. E essa mulher de Samaria, então, pertencia a um povo que no Antigo Testamento, há muito tempo antes dessa história conhecer, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos que Deus separou para ele, eles passaram por uma divisão. 10 tribos ficaram para o norte, onde a capital de Samaria passa a pertencer a essa situação dessa divisão para as 10 tribos de Israel, que ficava no norte. E as outras 2 tribos ficaram como capital Jerusalém, no sul. E diante dessa divisão, a adoração destes 10 era diferente da adoração dos outros 2 que estavam no sul. A adoração destes 10 era uma adoração que não estava no templo. E eles se misturaram com outros povos, onde Deus já tinha dado uma orientação lá no Antigo Testamento, uma ordenança de Deus, do qual eles não deveriam se casar, se misturar com essas outras nações, porque o coração destes acabariam se corrompendo e a adoração genuína a Deus não existiria mais. E foi o que aconteceu. E já o povo de Jerusalém, eles continuam a adorar a Deus no templo e não houve ali uma mistura de nações. E por conta dessa divisão, os judeus não se misturavam com os samaritanos, por exemplo. Mas Deus deu a esta mulher uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de arrependimento. Então, Deus, Ele se manifesta a nós nessas situações, quando Ele deseja que algo na nossa vida seja passado por transformação e o nosso coração em arrependimento daquela situação. Não é porque muitas vezes nós já reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que já temos lido a palavra, que já estamos em aprendizado com Deus, que significa de estarmos totalmente completos em transformação. Ainda há
situações, ainda há comportamentos, pensamentos, decisões que Deus tem exigido de nós que haja mudança. Por que Ele exige? Porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele nos quer colocar-nos no plano perfeito dEle, porque Ele diz que nós somos criadas para a adoração do nome dEle. E Ele diz na palavra que Ele exorta aqueles que ama, aqueles que são filhos dEle. Então, aceite a exortação de Deus. E essa mulher de Samaria era uma mulher que tinha práticas de relacionamentos contrárias à palavra de Deus. Porque quando ela tem um encontro com Jesus, porque ela vai tirar água no poço e ela vai sozinha, e era uma prática que não se fazia esse tipo de função sozinha, sempre tinha outras mulheres envolvidas. E neste momento, Jesus vai até esse poço, e Jesus não deveria estar ali segundo os costumes do povo judeu. Jesus não poderia estar ali, mas Jesus, o próprio Deus, Ele ama a todos incondicionalmente, porque Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em sacrifício dos nossos pecados. E vivo Ele está à destra do Pai. E este amor, ele se estende a todos, mas nós precisamos aceitar este amor. E então Jesus vai até essa mulher neste poço, que está descrito aqui no capítulo 4 do livro de João. E quando ele tem um encontro com essa mulher, ele diz no versículo 7, dai-me de beber. Então Jesus ali inicia um diálogo com essa mulher, e da mesma forma como Deus sempre inicia um diálogo conosco. Como? Aquele pensamento que tem vindo ao teu coração, à tua mente, dizer, Senhor, será que está correto mesmo? Senhor, isso está me envergonhando. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, como que eu faço? Essa já é a forma de você dialogar com Deus, o início de um diálogo, onde você vai ouvir dele o que realmente ele tem para esta conversa que você deu início com Deus. E esta mulher, ela fica admirada porque Jesus chega até ela, porque ele era judeu e ela uma samaritana, e eles não podiam se conversar, e ela faz esse questionamento com Jesus. E no versículo 10 ele diz assim, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te dizes, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Dom de Deus, a fé que enche o nosso coração, para que nós venhamos a aceitar a Jesus no nosso ser, na nossa vida, é um dom, é um presente de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. Jesus Cristo é um presente de Deus na nossa vida. E Jesus fala com ela exatamente isso. Se tu conheceres o dom de Deus. Então ali ele já começa a dar a esta mulher a oportunidade de transformação na vida dela. E o diálogo continua. E Deus está te dando essa oportunidade hoje. Mas você pode dizer, mas eu já aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu já recebi este dom. Sim. Mas você agora precisa identificar o que mais um pouco tem que ter de transformação na sua vida. E no versículo 11 ela diz assim, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? E ela continua, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus responde a ela dizendo assim, no versículo 13, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quando Deus começa a nos dizer que há algo que precisa ser transformado, se nós não aceitarmos este pedido de Deus, essa exortação do Pai, se nós não aceitarmos esta conversa com Ele sobre este assunto que é preciso ter transformação, nós continuaremos a nutrir sentimentos em nosso coração que nos farão ou nos afastar de Deus, ou tristeza, ou choro, ou angústias, ou depressão, desânimos e falsas alegrias. Por quê? Porque nós tornaremos a ter vontade de fazer algo, achando que este algo vai nos suprir, mas logo depois sentiremos novamente falta daquilo
e cometeremos novamente algo que nos afasta de Deus. E o Senhor está dizendo: se aceitares o meu pedido, se aceitares Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você não terá mais vontade destas coisas. Se realmente entregar, se realmente tomar água viva e não uma água que mata uma sede temporariamente e depois você torna a ter sede novamente. Vamos supor uma mulher que tem necessidade de consumir algo porque aquele algo a satisfaz, só que satisfaz temporariamente. Logo depois ela começa a se sentir mal por ter consumido aquele algo. Ou uma mulher que tem necessidade, por exemplo, de ser o centro das atenções de um círculo de amizade. Ela cria assuntos, situações, ela cria circunstâncias para que toda a atenção seja voltada para ela. Mas logo depois, quando passa aquele círculo de amizade onde todos vão para a sua casa, ela começa a se sentir sozinha, começa a se sentir triste, porque o centro da atenção já não está mais nela, porque ela está só. Então Deus está dizendo: se você desejar que você seja o centro da atenção de Deus, onde Ele vai te amar, onde Ele vai te proteger, onde Ele vai te ensinar, você não precisará da ação de se sentir o centro das atenções em relação às outras pessoas. Então, você com Deus precisa identificar o que é que você tem feito, prazeres momentâneos, e nós vamos identificar algumas dessas ações na próxima publicação. Você precisa identificar isso com Deus. E o Senhor continua a falar com esta mulher: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vida com Deus é uma vida transbordante. Vida com Deus é uma vida bem-aventurada, é uma vida próspera. Por quê? Porque você está completa em Deus. Mas isso é preciso decidir fazer. Deus não invade, Deus conversa com você e Ele está te pedindo algo que você precisa parar de fazer. Porque você acha que este tipo de comportamento tem te feito alegre, mas a alegria é só naquele momento, porque depois te faz muito mal. E esta mulher, no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E aí, Jesus continua a conversa com essa mulher no versículo 16, que vamos tratar na próxima publicação. Primeiro aspecto: pare e ouça o que Deus deseja falar com você. Segundo aspecto é reconhecer no que realmente você precisa mudar. E este é o próximo assunto da segunda parte dessa reflexão que trataremos na próxima publicação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.